Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso encontro do Grupo Nina Simone. E nós estamos nesse nosso encontro ao vivo, nossa reunião semanal do grupo, sempre às 13 horas, às 14 horas nós nos encontramos no Grupo Nina Simone, às quintas-feiras, e às 14h30, às vezes antes, às vezes depois, nós começamos essa transmissão, geralmente depois de passarmos dessa sessão mais deliberativa ou informativa. Logo, o que vamos fazer é discutir um texto de Laís Mônica Reis Ferreira, Integralismo na Bahia, Gênero, Educação e Assistência Social e Imparcial, entre 1933 e 1937. Esse texto é um texto que a motivação para escolhermos foi a possibilidade de discutirmos um movimento radical, fascista, nessa época, que é a época Vargas, nessa era Vargas, uma época muito controversa e muito importante de ser estudada, numa época em que nós estamos vivenciando, de alguma maneira, uma ascensão, ou uma nova ascensão desses fascismos, que de fato precisam ser objeto de estudo e investigação. Como nós trabalhamos com gênero, não só discutir a questão do fascismo e a questão do integralismo, como talvez uma ponte interessante para a gente discutir coisas na contemporaneidade relacionadas a esses movimentos. Só um instantezinho, por favor, gente, rapidamente. Obrigado. Nós não só vamos investigar essa questão do integralismo, mas perceber como algumas questões relacionadas ao gênero, especialmente em relação à história das mulheres, elas estão no passado e também podem ser encontradas no presente, e não que sejam as mesmas questões, mas as hierarquias, as subalternizações, essas assimetrias e o aspecto da dominação masculina, tão bem trabalhado pela doutora Andréa, os aspectos geracionais, que também ela nos ensina e sempre chama a nossa atenção para que possamos notar como eles operam nas performances, nas práticas sociais. Isso tudo, com certeza, a gente consegue visitar muito bem no integralismo, e vamos usar como medida para fazer esse trânsito, nós vamos usar esse texto, que é um texto interessante, dessa autora, Laís Mônica Reis Ferreira. Eu também chamo a atenção de vocês para um outro fator que creio que seja bem relevante, bem interessante, bem importante, que essa autora, Laís Mônica Reis Ferreira, ela é uma autora que, quando nós vamos investigar a sua formação acadêmica, ela tem a graduação em História pela Universidade Federal da Bahia e o mestrado em História. Logo, muitos de vocês são mestres, os membros do Nina Simone. Ela também fez mestrado, e um mestrado em 2006. E esse texto é o resultado da sua dissertação de mestrado, cujo título é Educação e Assistência Social, as estratégias de inserção da ação integralista brasileira nas camadas populares da Bahia, em um imparcial, 1933-1937. Ela foi orientada por Muniz Gonçalves Ferreira. E a sua graduação, que foi na Universidade Federal da Bahia, entre 96 e 2000, houve um hiato de 3 anos, e em seguida ela fez o mestrado de 2003 a 2006. Logo, a obra que nós temos diante de nós é o resultado da atividade, da pesquisa dessa professora, Laís Mônica Reis Ferreira. Ela é professora de História, até onde sei, da Escola Estadual Alfredo Amorim, Tapajipe, e esse livro é um livro bastante importante no panorama das obras que discutem integralismo. Uma obra pioneira no estudo do integralismo, no caso, o integralismo na Bahia, que foi um movimento muito significativo, muito relevante, e precisa que a gente se aproxime com um pouco mais de cuidado para enxergar nessas questões como é que esses movimentos acabam atingindo
esse nosso espaço, o espaço que nós compartilhamos. A gente tem essa possibilidade de ver isso no passado. É, uma coisa também que eu creio que é importante dizer e destacar é que é uma obra de uma professora da rede pública. Olha a qualidade dos professores da rede pública, que tem uma formação de pesquisadora, no caso ela, e em seguida vai para a rede pública e leva a sua expertise para o ensino fundamental, para o ensino médio. Isso também eu acho que é digno de nota, como algo positivo. Essa relação entre a sala de aula e aquilo que diz respeito à pesquisa é o que a gente nunca pode perder de vista. Não é porque nós ensinamos o ensino fundamental que não seja significativo o esforço de atuarmos como pesquisadores e pesquisadores que tenham essa consciência de levar o melhor de nossa pesquisa, popularizando-a pelas redes, pelas mídias, mas também trabalhando essa pesquisa na dimensão da nossa atividade didático-pedagógica. Cabe também dizer que essa é uma obra que ela é dividida, ela tem uma introdução que vai falar sobre integralismo, que vai discutir integralismo nessa perspectiva do maior para o menor, integralismo na Bahia, vai apresentar os conceitos, usando uma bibliografia que daqui a pouco eu vou discutir, mas os 3 capítulos fundamentais da obra, e nós vamos destacar todos, nós vamos falar de todos, mas vamos destacar o capítulo 2, As Guardiãs do Lar e da Pátria, que é o capítulo mais dedicado a esse recorte de gênero, esse capítulo de número 2. Mas nós vamos falar dos outros capítulos, a relação da imprensa com o integralismo, a relação das mulheres com o integralismo e o integralismo nas práticas didático-pedagógicas, no mundo escolar, no campo da assistência social, usando como base sempre o Imparcial, um jornal que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Então, a discussão do integralismo, a imprensa do integralismo, o recorte de gênero nesse movimento integralismo e as ações educacionais assistenciais e a percepção das mesmas na imprensa, propagandeadas na imprensa, especialmente no jornal Imparcial, é, de fato, aquilo que vamos discutir para termos uma perspectiva da obra toda. E é importante lermos obras todas. E eu vou dizer por que é importante lermos obras todas, porque talvez facilite para a gente ler um capítulo. Creio que facilita o nosso tempo, mas a gente não tem a perspectiva da obra e da construção do pensamento do autor sem ler a obra toda. Então, é um esforço, eu sei que é um esforço significativo pegar um livro que não é um livro pequeno, né? Quando nós consultamos o livro, a gente percebe que é um livro que tem cento e poucas páginas, na verdade, são 144 folhas no livro, né? Mas de páginas efetivas mesmo. Nós temos, tirando a bibliografia, nós vamos ter 120, por volta de 120 páginas, mas essas 120 páginas não é um livro nem tão denso, mas é um livro que exige um certo esforço de quem o lê. Mas vale a pena ler o livro todo, porque a leitura desses textos integrais permite entender por que trabalhar com educação, com assistência social. Tem a ver com a discussão de gênero do capítulo 2. E por que trabalhar gênero? Tem a ver com a discussão do capítulo 1 de como foi o integralismo na Bahia. Então, separar um capítulo desse livro meio que torna sem sentido. E eu quero falar um pouco sobre o Imparcial. Claro que a autora faz esse trabalho de discutir, de apresentar o jornal O Imparcial, mas faz isso de forma um pouco superficial. E eu fiz uma investigação um pouco mais cuidadosa. Esse jornal, O Imparcial, era um periódico diário. Então, a gente já começa a perceber a relevância e a importância desse jornal por ser um periódico que tinha, isso é muito importante ressaltar, tinha público suficiente para ter edições diárias. Geralmente tinha 7 colunas, de 4 a 6 páginas, não era um número de páginas fixo, mas esse periódico ele foi fundado por uma razão. Quem fundou foi José Gabriel de Lemos Brito. José Gabriel de Lemos Brito, que morreu em 63, ele é do século XIX, ele nasceu em 1886. Ele foi historiador, criminologista, escritor baiano,
parlamentar, orador, poeta, e ele lançou esse jornal em 1918. Só para dizer também do jornal, o jornal ele durou até 1947. A gente tem um total, portanto, de 29 anos de existência. Esse jornal, fundado por Lemos Brito, ele foi um jornal que foi lançado com um objetivo dentro do campo do campo conservador. Ou seja, quando o Rui Barbosa atuou na Conferência de Haia, conseguiu um certo sucesso, esse sucesso alçou para a candidatura à presidência da República. Então, os conservadores da Bahia, que de alguma maneira queriam apoiar a candidatura de Rui Barbosa, acabaram com a contribuição e o comprometimento de José Gabriel de Lemos Brito, que era um conservador atuante nesse tempo tão controverso, nesse tempo tão efervescente, um tempo... a gente não tem tempo de falar com tantos detalhes, mas o que eu posso afirmar é o seguinte: ele foi feito para apoiar uma candidatura conservadora. Uma candidatura conservadora a presidente da República, fortalecendo essa candidatura na Bahia. Claro, Rui Barbosa não venceu, nós sabemos disso. Ele até se queixava disso, de que se intelectualidade e competência fossem de fato motivações para a eleição de presidente da República no Brasil, ele teria sido eleito. Então isso era uma certa frustração, ele tinha uma certa frustração em relação a isso. Mas em poucos anos, o Lemos Brito mudou de cidade. Ele foi para o Rio de Janeiro. E aí o jornal passou a ser dirigido por Homero Pires. E depois de Homero Pires, quem dirigiu o jornal foi Aloysio de Carvalho Filho. E esse autor, Aloysio de Carvalho Filho, desculpem, o Homero Pires é o autor, é o que dirigiu o jornal. O Aloysio de Carvalho Filho é alguém que comenta a história da imprensa. E esse Aloysio de Carvalho Filho, no livro que eu consultei, Apontamentos para a História da Imprensa na Bahia, vai mostrar os outros diretores do jornal: Manuel Vaz, Mário Monteiro, Hugo Aranha. Num dado momento, esse jornal se compromete com o integralismo. E é interessante porque esse jornal se compromete com o integralismo, mas depois, lá na década de 40, se torna opositor ao integralismo. Logo, é um jornal de linhas editoriais vacilantes. Ora apoia o conservadorismo, ora apoia a extrema-direita, ora critica a extrema-direita. Uma coisa não muda nesse jornal. Ele geralmente, quase sempre, ele é anticomunista. Né? Ele é o Paladino, o jornal responsável pelo combate aos comunistas. Ele acaba, em maio de 47, deixando de circular, desaparece esse jornal, e a nossa autora fez o trabalho de mapear o jornal entre 34 e 37, que é a fase em que o jornal é integralista. Ela não pesquisa a fase do jornal, que o jornal é contra os integralistas. Então, imaginem a confusão que é você ter um jornal integralista, um jornal que defende o integralismo, nós vamos ver excertos desse jornal, e, de repente, o jornal começa a criticar aquilo que durante tantos anos elogiou. Né? Na página 15 do livro, a autora vai dizer: o jornal faz aberta propaganda integralista. E na página 15, ela destacando a mudança na linha editorial do jornal, ela diz: faz feroz campanha anti-integralista. Logo, revisando aqui o que eu acabei de falar, o jornal foi fundado por Lemos Brito. Depois de Lemos Brito, como ele mudou para o Rio de Janeiro, foi Homero Pires, e nós temos depois como dirigentes Mário Vaz, Mário Monteiro e Hugo Aranha, e a gente consegue ver isso lá no Aloysio de Carvalho Filho, Apontamentos para a História da Imprensa na Bahia. A próxima coisa que queremos destacar, já que nós falamos da fonte, é que a autora faz questão de apresentar uma revisão bibliográfica sobre o integralismo, o que é muito interessante, um trabalho de história que faz uma revisão bibliográfica e que discute obras importantes. A primeira obra que ela apresenta, né, e ela foi apresentada por ela, essa primeira obra do Elgio Trindade, obviamente, essa obra ela apresentou na edição de 74, mas foi republicada, né, em 2016. Esse texto de Integralismo, Fascismo Brasileiro da década de 1930 é o texto clássico
que discute integralismo, é referência obrigatória. E por que é obrigatória? Primeiro, que é o resultado da tese de doutorado em Paris I do autor, o Trindade. Segunda coisa, porque, de certa forma, ele vai fazer uma análise das relações de Plínio Salgado, que é o líder dos integralistas, relacionando com essa efervescência política nessas primeiras décadas da República, vai mostrar essa correlação religião, militarização e uma nova ideologia política, ou novos intelectuais no quadro político brasileiro, falando da relação do centro do vital das ligas nacionalistas e desses intelectuais jovens que aderem ao integralismo, vai também mostrar, né, de forma bem com farta documentação, a formação do integralismo, e também como era a estrutura, como era a organização, as dissidências do grupo, as tendências no interior do grupo, as disputas de poder no grupo. É um texto importante, interessante, e de alguma forma é um texto que mostra a relação do integralismo com aquilo que viabilizou o golpe de 64, o que torna esse texto um texto bem importante. Ela não cita, porque eu creio que a gente está diante de uma autora que, quando trabalhou com o texto, trabalhou com o que tinha à mão, e aí alguns textos que ela não cita. Ela podia ter citado alguns textos, mas esse texto que eu vou citar da Elza Trindade, ela não podia ter citado porque não existia, né? É o texto cujo título é A Tentação Fascista do Brasil. Esse texto de 2016, publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vai mostrar as entrevistas feitas com os militantes e dirigentes integralistas. Aquilo que ele não pôde colocar na sua tese, e nem no livro que ele publicou, ele apresenta para o público, completando assim um quadro. Interessante que ele tenha feito isso. Isso, de fato, contribui muito para compreender uma parte de sua preocupação com, por exemplo, as divergências na direção em relação aos dirigentes do integralismo, como eles, de alguma maneira, estavam em conflito permanente. Um outro texto que vai citar é Integralismo de Plínio Salgado, Forma de Regressividade ao Capitalismo Hipertardio, de José Sassin, 78, ano que eu nasci. Vai o texto de Marina Chauí, filósofa conhecidíssima, que eu descobri, preparando essa apresentação, que eu descobri que a Marina Chauí escreveu sobre integralismo, nos apontamentos para uma crítica da ação integralista brasileira. E citou também o Vasconcelos, Ideologia Curupira, uma análise do discurso integralista. Esses textos citados, se vocês quiserem uma bibliografia vasta sobre integralistas, eu recomendo João Fábio Bertonha, Bibliografia Orientativa sobre Integralismo, de 32 a 2007, um texto que faz esse trabalho que ajuda muito a gente de mapear livros, né? Então, eu vi alguns livros lá que eu quero citar, porque eu fui ler os textos e percebi como os textos eram interessantes, né? Há um autor chamado Gilberto Calil, que escreveu um livro chamado Integralismo e Hegemonia Burguesa, um texto publicado em 2010. Basicamente, ele vai trabalhar com o integralismo na sua versão renovada do chamado Partido de Representação Popular, que eu vou chamar a partir de agora, doravante, PRP. Então, ele tem duas obras que trabalham com PRP, Integralismo no Pós-Guerra, Integralismo e Hegemonia Burguesa. Então, vai mostrar a rearticulação do integralismo após o Estado Novo. É um texto interessante, porque vai mostrar como integralistas, dirigentes integralistas, atuaram no golpe de 64, sendo talvez um bom complemento para a leitura do primeiro texto que nós acabamos de citar, que é o Elza Trindade, né? O integralismo, o fascismo brasileiro na década de 30. Outro texto que eu também discuto, e que a autora não podia ter utilizado, é de Silva, o nome dela é Giselda Silva, Estudos do Integralismo no Brasil. É uma coletânea que vai mostrar os pesquisadores já consagrados, mas também com boas contribuições. As reflexões feitas sobre o integralismo no texto são reflexões interessantes, que eu também recomendo.
Mas eu quero recomendar um outro texto, que eu acho que é um texto que também ela não teve acesso, chamado Plínio Salgado, um católico integralista entre Portugal e o Brasil. É uma biografia do Plínio Salgado, essa pessoa tão importante, porque é o fundador do integralismo, e vai mostrar como a gente tem uma conexão, essa coisa da internacionalização desses movimentos, que é uma coisa que não foi trabalhada pelos autores que ela indicou. Então, o Gonçalves vai relacionar a Ação Francesa, o integralismo lusitano e o integralismo brasileiro, pliniano. Então, quando ele mostra o Plínio Salgado indo para Portugal, vai mostrar como o Plínio Salgado teve uma atuação nessa época salazarista, né? Que eu estudei em Portugal, eu estudei na Universidade de Coimbra e eu olhava os prédios da Universidade de Coimbra. Para quem já foi em Coimbra sabe, ou quem alguns alunos da UF vão para Coimbra. Lá em Coimbra você tem um prédio muito antigo, medieval, mas você tem os prédios que são utilizados para a Faculdade de Letras, onde fica a história fica na Faculdade de Letras. Ou a biblioteca, são prédios enormes, com pé direito enorme, prédios de cimento, uma coisa assim, suntuosa. A gente acha aquilo bonito, maravilhoso, e fala assim, esses prédios são lindos, são bonitos, e as pessoas olham para a gente assim com uma cara estranha. E por que eles olham com uma cara estranha? Porque esses prédios modernos, são prédios da época salazarista, ou seja, são prédios da época desse regime autoritário português, que de alguma maneira, quando coloca a imagem de um homem forte, olhando para o horizonte, é na verdade uma tentativa de construir esse arquétipo do homem português, desbravador, que com a força do Estado autoritário conseguirá desenvolver o país. Ou seja, eles não têm muito encanto por aquilo que nós olhamos com tanta admiração, né? Eles olham com muito mais carinho e encanto a Biblioteca Joanina, que é a biblioteca muito linda, com ouro nas prateleiras. As prateleiras elas reluzem o ouro brasileiro que foi levado para Portugal, e também o pau-brasil brasileiro que foi levado para Portugal está nas mesas de estudos dos alunos, né? E no teto da Biblioteca Joanina nós vemos a representação das colônias portuguesas, Macau, Brasil, as colônias portuguesas, Angola, Moçambique, representadas no teto, e no centro, na parte da frente, o rei português, João, com uma técnica francesa em que o olho dele, qualquer lugar que você vá, parece que o olho te segue. É meio ele fiscalizando se os alunos estão estudando mesmo ou não. Então, a gente tem, quando olha isso, né, a gente pensa no integralismo, como ele foi uma força para o salazarismo em Portugal, a gente pensa como essas ideologias extremas elas conseguem amplitude. Por isso que eu julguei fundamental a gente avançar. Só para falar das imagens do nosso curso, as imagens elas na verdade não são acidentais, elas são aleatórias, né? Aí nós temos o departamento provincial feminino, isso aí, a gente tem o jornal A Ofensiva, um desses jornais integralistas. Então, em agosto de 36, tem aí, no Departamento Provincial Feminino da Bahia, tem um grupo das mulheres integralistas, elas estão na frente da Faculdade de Medicina, né? E é uma foto de novembro de 1935, mostrando a participação das mulheres no integralismo aqui na Bahia. A outra foto é uma foto de capa do jornal O Imparcial, que chama atenção para febre amarela, né, destacada, ou então a saudação à Marinha Brasileira, que vai cumprir o seu dever, seja ele qual for. A gente tem também, na próxima página, uma alusão no jornal, que é um jornal cujo nome é A Razão. Esse jornal é cearense, e essa edição de 23 de março de 1937 vai falar da saudação feita pelos integralistas de Fortaleza aos camisas verdes da Bahia, em particular ao Araújo Lima, um engenheiro que depois eu vou falar sobre ele, integralista aqui da Bahia, mas que também é importante para Rondônia, vocês vão entender por que depois. Mas o chefe provincial lá do integralismo do Ceará
determinou que eles se reunissem em alguns pontos da cidade e erguessem 3 anauês para o chefe provincial da Bahia, o engenheiro Araújo Lima, e cantassem o hino nacional, vestidos, claro, a caráter, com as vestimentas que daqui a pouco eu vou descrever também, mas está escrito aí camisas verdes, e também recebendo com entusiasmo essa coisa meio militar, meio civil, meio nacionalista e também comunitária. Isso não parece tanto com o que a gente vive hoje, para não falar o contrário. É bem parecido com o que a gente vive hoje, só que hoje é a camisa da CBF, da Seleção Brasileira, é verde e amarelo, nossa bandeira jamais será vermelha, essas coisas todas. E o grito não é mais Anauê, o grito é mito, mas a gente tem uma revivência dessa praxis integralista. Avançando um pouco mais, pensando agora na origem e nas características do integralismo, compartilhando com vocês um pouco sobre isso. Eu não vou falar tanto, mas eu acho que é importante falar um pouco de integralismo, começando pelo Plínio Salgado, o seu fundador. Ele era um político, foi jornalista, escritor. Nasceu no final do século XIX, em São Bento do Sapucaí, é uma cidade do Vale do Paraíba. Ele era católico, a família dele era católica, muito católica. O pai dele foi político e a formação intelectual dele foi marcada pelo apego ao nacionalismo e ao catolicismo. Ele atuou como jornalista em jornais como o Correio Paulistano, A Razão. A Razão aqui é o órgão de imprensa do Partido Republicano Paulista. E esse jornalista, ele é fundamental para fundar isso que a gente vai chamar doravante de AIB, né, que é a Ação Integralista Brasileira, que o Manifesto Integralista foi lançado em outubro de 1932, e junto com isso, uma série de símbolos e códigos e aspectos ideológicos, ou seja, foi fundado um movimento que é um movimento com muitas frentes. Primeiro que eles criaram uma fonte de identificação. O elemento identificador são as suas camisas verdes. Os opositores chamavam eles de galinhas verdes, mas deixa para lá. Junto com a Ação Integralista Brasileira, eles também fundaram uma sociedade de estudos, chamada Sociedade de Estudos Paulista. E essa Sociedade de Estudos Paulista, ela foi dedicada à construção de fundamentação ideológica. O que você tem hoje o Olavo de Carvalho fazendo com os bolsonaristas, né? Claro, guardadas as devidas proporções, porque quando a gente vai consultar quem são esses intelectuais, a gente tem nomes como Miguel Reale. Miguel Reale é só autor de grande parte das principais obras nacionais: o Estado Moderno, Formação Política Burguesa, o Capitalismo Internacional. Miguel Reale é talvez um dos principais doutrinadores da doutrina do direito no Brasil. E ele é integralista. Gustavo Barroso, que escreveu textos como Comunismo, Cristianismo e Corporativismo, O Integralismo e o Mundo, Integralismo em Marcha. Textos que são referências fundamentais para quem vai ler sobre integralismo. E agora, para minha tristeza, um dos grandes integralistas, entre tantos, né, está o Abdias Nascimento. Ele foi integralista, né? Quando a gente olha o Abdias Nascimento e pensa assim, uma pessoa com poder intelectual, com uma trajetória tão exemplar, né, nessa coisa do anti-imperialismo, do pan-africanismo, pensar que ele um dia foi integralista, aí quando a gente pergunta para Abdias, né, não tem como perguntar, ele é falecido, mas quando perguntaram para Abdias, mas você foi integralista, por quê? Né? Por que você foi integralista? Ele vai dar a justificativa, né? Como todo mundo tenta fazer. Ele vai dizer que conheceu no integralismo Tiago Dantas, Geraldo Mello, Roland Corbusier, Lauro Escorel, Rômulo de Almeida. Para falar os nomes mais famosos, ou os que você mais conhecem, Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara ele conheceu no integralismo. Então, esses movimentos são movimentos muito influentes, que acabam carreando toda uma juventude que não se reconhecia no comunismo, mas também não se reconhecia naquilo que era o pensamento dessas elites mais conservadoras do Brasil, que queriam alguma coisa que fosse com o Estado mais
um Estado mais ativo, um Estado maior, mas ao mesmo tempo queriam que fossem valorizados os símbolos nacionais. No caso do Abdias, ele entendia que tinha um espaço para pensar a questão do negro, e ele trabalhou nesse campo, e por isso causa um susto imaginar Abdias do Nascimento participando de um movimento dessa natureza. Seja como for, a gente, quando vai olhar para o catolicismo, por exemplo, e a gente pensa no Centro Dom Vital, que até hoje é um desses bastiões católicos do conservadorismo, Jackson de Figueiredo, tradicionalista católica, foi fundamental para a constituição do pensamento integralista. Se a gente pensar também um pouco mais, pensar na construção dessa identidade integralista, né? E pensar como o movimento avançou, se a gente pensar em 1936, um ano-chave, a gente tem quase 1 milhão de integralistas no Brasil. Nós temos jornais, órgãos que são órgãos de divulgação das ideias integralistas, a Ofensiva ou o Monitor Integralista. Nós temos, se a gente contar o número de jornais, mais de 100 jornais, revistas. Se você pensar nas revistas integralistas, você tem a Nauê, a Flâmula, a Marcha, Panorama. Quando você percebe como o integralismo avança, ele avança encontrando nas cidades pessoas que são entusiastas do integralismo, e esses entusiastas do integralismo acabam abrindo esses fóruns de discussão e depois abrem estruturas integralistas em cada estado e depois em cada cidade. A gente vai ver isso bem quando a gente falar da expansão do integralismo na Bahia, né? A gente vai perceber como o integralismo começa com a iniciativa pessoal de alguns personagens que eu vou falar o nome, né? Messias Tavares, João Alves. Depois ele avança para as universidades, se torna um movimento universitário com muita penetração junto aos estudantes. E depois a gente tem o integralismo indo alcançar uma certa, a gente chama interiorização, né? Vai chegando em cada canto do interior da Bahia, por causa dessa capacidade de capilaridade do movimento. É um movimento com bastante capilaridade, né? E isso é digno de nota. Se eu fosse destacar algumas coisas, o slogan Deus, Pátria e Família, a ideia de Estado forte, um pensamento tradicionalista católico que não torna os protestantes imunes ao integralismo, pelo contrário, parte dos líderes integralistas do Rio de Janeiro, especialmente de Niterói, são protestantes, mesmo que o protestantismo não queira que eles participem de um movimento fundamentalmente católico, eles participam por causa do apelo nacionalista, do apelo moralista do integralismo. E, avançando um pouco mais, se a gente for olhar algumas peculiaridades, rígida hierarquia, chefe carismático, culto à personalidade, formação de milícias, os plinianos que fazem parte da juventude do movimento, a mística e a simbologia, o uso da camisa verde, a saudação indígena Nauê, emblema do Sigma, são exemplos desses elementos que constroem no integralismo um certo código de pertença, né? Essa coisa de você tem marcas palpáveis e tangíveis que apontam para não só a relação do integralismo com o fascismo italiano, mas também a relação do integralismo com aquilo que é parte do que há de mais avançado na propaganda política, né? Por exemplo, quando a gente vai ver a bandeira integralista, né, é um disco branco, eu não coloquei aqui, infelizmente, é um disco branco sobre o fundo azul, mas tem o Sigma está aqui, né? Esse Sigma. O Sigma, né, é para dizer que todos estão juntos, né? Então, eles têm um símbolo para indicar a unidade do grupo. O slogan integralista é um slogan de que todas as raças e os povos devem se unir, mas, ao mesmo tempo, eles são antissemitas, indicando que todos para eles não são todos. Todos para eles são aqueles que fazem parte dessa elite, majoritariamente branca, de mulheres com formação um pouco mais... Vocês vão ver daqui a pouco os termos que eles utilizam. Eu vou mostrar textos integralistas sobre mulheres, vocês vão perceber. Ou seja, é a mesma coisa que a gente tem hoje no bolsonarismo, né? O Brasil para todos os brasileiros. Mas calma aí, os negros estão ali morrendo mais, comendo menos e se educando menos. Não, a gente não vai fazer divisão porque
é meritocracia, é uma forma renovada de cultivar uma certa modalidade de racismo. Por quê? Porque, obviamente, todos só são iguais quando todos têm condições iguais de vida, condições equânimes, uma certa equidade. Na ausência da equidade, afirmar a igualdade é negar a existência, porque aquele que é desigual, portanto, se todo mundo é igual e eu sou desigual, eu não existo, né? Essa lógica é uma lógica inerente à reflexão, só que na época era mais explícito. Por exemplo, Gustavo Barroso, um dos intelectuais importantes do integralismo, ele era antissemita declarado, né? É, na, naquela tradição nazista de antissemitismo, ele imita isso de forma bem clara, bem transparente. A gente tem coisas, se a gente pensar nos códigos, nos símbolos integralistas e continuar avançando nessa direção, de perceber o integralismo como esse movimento que utiliza símbolos para fazer a sua propaganda, né? Vocês observarem nesses símbolos que estão aí, só para dizer, esses símbolos estão no arquivo público histórico de Rio Claro. Então, é, as flâmulas, eu esqueci o nome que dá para isso que você usa, é um tipo de alfinete, mas tem um nome específico que você usa na roupa. Essas coisas todas que eles utilizam vão construindo essa ideia, a identidade do vestir, a identidade do falar, a disciplina militar, porque eles são milicianos, a coisa da militarização da educação, a noção do nacionalismo do Brasil acima de tudo, que da época para eles o Brasil acima de tudo, inclusive está presente em pegarem um termo que hipoteticamente é tupi, Anauê, para nesse termo falarem do acolhimento do irmão, né? Porque para eles Anauê é você meu irmão, né? Usar o braço esticado, a mão espalmada, como os fascistas europeus, usar camisas com cor específicas, como as camisas negras italianos, né? Como os nazistas que usavam camisas pardas. Ou seja, a gente tem elementos, né? A soma dos valores, o sigma, os símbolos, né? Que são símbolos com Cruzeiro do Sul e assim por diante, paradas militares que eram realizadas, toda uma forma de teatralização das práticas sociais, promovendo assim a mobilização em torno do movimento. O indivíduo que não se sente, que não tem um código de pertença, quando encontra Deus ali, família valorizada, os símbolos que são símbolos que apontam para códigos que são códigos próprios e partilhados pelo grupo, o apelo aos símbolos nacionais, as milícias dando indicação de proteção dentro do grupo, uma saudação numa língua estrangeira indicando assim que eles são um grupo particular que consegue se reconhecer. Ou seja, temos vários elementos que dão para esses grupos, até grupos de classes mais desprivilegiadas, uma certa sensação de prestígio, né, e uma certa sensação de ascensão social. E aí, com isso, além de uma intelectualidade jovem com bastante vigor, isso dá também para as classes mais instruídas a noção de que estão trabalhando com um grupo de intelectuais nacionalistas, pensando no bem do Brasil. Né? O Brasil como essa entidade, são insígnias, mas tem um nome, Camila, que é o que a gente usa para prender a roupa. Né? Eu esqueci, não é bem alfinete, não é bem grampo também, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Ou seja, eu sempre esqueço essa palavra, sempre esqueço. Toda vez que eu tenho que falar de roupas gregas, por exemplo, eu esqueço a palavra. Mas isso tudo aponta para esse movimento que tem particularidades que precisam ser mapeadas por nós, especialmente o integralismo na Bahia. Há um núcleo provincial da ação integralista na Bahia, fundado em 1933. Ou seja, se a gente pensar na origem do movimento, né, nós falamos do movimento como ele surgiu, indicamos que ele começa em 1932, em outubro, e quando nós pensamos no trânsito do integralismo do Brasil, de São Paulo para a Bahia, em junho de 33, você já tem um núcleo instalado na Bahia. Então, a gente tem algo de 7 meses, 8 meses no máximo, a Bahia já é tocada por esse movimento, a ação integralista, e aí quem chefia essa integralista é um triunvirato, formado por 3 pessoas. Messias Tavares,
João Alves dos Santos e José Sesimbra. Esse núcleo formado, que de alguma maneira governava as ações integralistas aqui na Bahia, depois passou a receber a ajuda de Caldas Cone, de Augusto Alexandre Machado e de Messias Tavares. Só que depois, todos esses foram substituídos por Milcíades Ponciano Jaqueira, que se tornou chefe do núcleo. Isso a gente já está em 34. Quando chegou em 35, em abril, aí o grande nome do integralismo na Bahia, engenheiro Joaquim de Araújo Lima, se tornou o chefe do núcleo provincial da Bahia. Isso aqui é muito importante dizer. Esse cidadão que vocês estão vendo aí, nessa imagem, é o Joaquim de Araújo Lima. Ele era engenheiro. Mas você vai perceber no jornal integralista, ele também era boxeador. Mas ele também dava uma de poeta. Ou seja, ele era aquela pessoa com arrobos autoritários e que tinha uma aplicação em diversos campos da performance social que fez com que ele pudesse ser transformado num ícone do movimento. E esse ícone do movimento, claro, depois que o integralismo foi proibido, né? A gente conhece a história da proibição dos partidos, das agremiações feita por Getúlio Vargas, e aí ele foge para Rondônia. Né? Rondônia não era Rondônia ainda. Rondônia era o território federal do Guaporé. Né? Território federal do Guaporé. Rondônia é por causa do Marechal Rondon. Esse estado vai ser rebatizado, vai ser ainda território federal, e só em 82, salvo engano, é que Rondônia se tornou um estado da federação mesmo, 82 ou 83, desculpe a imprecisão. O fato é que ele foi para Rondônia e o hino de Rondônia, olha só, o hino de Rondônia é o hino dele, ele fez o hino de Rondônia. Ele é essa pessoa que vocês estão vendo aqui, que fazia questão de fazer propaganda do integralismo, e viajava os estados, olha aí, em 37, ele viajando para o Ceará e sendo recebido no Ceará, né, por causa da sua importância e da sua dedicação ao movimento. Então eu fiz questão de deixar isso dia 23 de março de 1937, porque, se vocês seguiram aqui a minha cronologia, 37, março de 37 é quase 2 anos, porque ele se tornou líder, ele se tornou o governador da província integralista da Bahia em 1935. Então, em 2 anos, ele já era uma celebridade, dado o seu envolvimento com a atividade integralista. Deixa eu voltar lá para o nosso slide, né? O nosso slide que mostra o rostinho do Joaquim de Araújo Lima. Então, Joaquim Araújo Lima, as reuniões eram a sede provincial do integralismo era na Ladeira de São Bento, número 6. Lá eles faziam as reuniões com os membros da direção local e eles começaram a perceber como era fácil a expansão do integralismo lá nos territórios universitários, desde que Plínio Salgado fez uma visita à Bahia, e lá na Escola Politécnica, e depois no anfiteatro da Faculdade de Medicina, ele fez um discurso nesses 2 lugares, em 33 ainda, e falou que chegou, abro aspas, a hora culminante da luta decisiva em defesa da pátria. A mocidade estudantina cabe a maior parcela da responsabilidade. Cruzar os braços agora é desertar. Bom, só para dizer de onde que isso foi extraído do Imparcial. O Imparcial de 25 de agosto de 1973. Logo na capa, na página 1. Claro que a luta pela pátria é a luta integralista. Então, os estudantes foram seduzidos pelo integralismo, pela propaganda integralista. Eles fizeram uma associação, né, de estudantes, mas aproveitaram uma associação já existente, a Associação Universitária da Bahia. Essa associação reunia gente de diversas orientações ideológicas, mas o que vai acabar acontecendo foi que o Plínio Salgado, estando aqui na Bahia, permitiu a expansão da Associação Integralista Brasileira,
e aí a gente vai perceber a vida de outros integralistas, por exemplo, Gustavo Barroso veio para a Bahia também, e, e depois é importante dizer que se o Plínio Salgado, com sua intelectualidade refinada, falou aos estudantes, o Barroso teve a ideia, que foi uma ideia terrível, porque o integralismo é terrível, de falar aos representantes do comércio. Né? Ele foi na Associação dos Empregados do Comércio, e depois foi no Clube Comercial e fez conferências lá. E aí os jovens se agregaram ao movimento, os secundaristas, inclusive, fizeram isso, os comerciantes também fizeram isso, e aí eles começaram a atuar no estado da Bahia, que na época é província, eles estão atuando em instituições, fundando instituições de ensino. Então, eles vão atuar em instituições de ensino superior, mas também de ensinos fundamentais. Nas universidades, eles têm núcleos integralistas. Então, tem um núcleo na Faculdade de Medicina, tem um núcleo na Faculdade de Direito. As adesões foram sendo avançadas, porque eles têm um departamento universitário que procura atrair jovens para o movimento. Claro que isso teve reação, né? Claro que a gente tem jovens, se a gente pensar no Miguel Reale tem 25 anos, Plínio Salgado tem 30 anos, talvez 31. São jovens, conseguem falar bem com esses jovens. E aí nós temos alguns militantes, que são militantes integralistas, José Calazans, Brandão da Silva, que vão, de alguma maneira, trabalhar essa divulgação do integralismo e disseminar. Mas, particularmente, eu quero citar Rômulo Almeida, né, que veio para a Bahia, né, para estudar Direito, ele era socialista, se aproximou do integralismo por causa do nacionalismo, e aí ele começou a se tornar, a se convencer das ideias integralistas, até que se tornou integralista de vez, né? E ele vai mostrar a importância do ensino fundamental. Uma coisa importante, o ginásio Ipiranga, que era uma escola que um parente dele era dono do ginásio Ipiranga, Isaías Alves, é citado no livro. E aí ele estuda no ginásio Ipiranga e ele vai dizer: eu me formei nacionalista no ginásio. Ou seja, essa educação que fazia com que as crianças desde cedo fossem aprendendo as ideias integralistas. Não é por acaso que regimes que flertam com o fascismo procuram criar instituições particulares, no sentido de instituições que são dedicadas a ensinar seu ideário. Então, escolas militares, feitas pelo Estado para ensinar disciplina. As pessoas acham essa ideia ótima, mas essa ideia é para expandir o alcance de suas ideias. Isso já é antigo no Brasil, isso não é novo, né? Isso é bem antigo. Mas isso teve oposição, tá? Se a gente for olhar bem, os comunistas da Bahia da época, eles começaram a fazer oposição ao integralismo. Então, se a gente pegar uma data importante, que é julho de 36, o departamento universitário divulgou uma declaração com um repúdio a um manifesto da Frente Universitária Democrática da Bahia, que atacava o integralismo. Então, esses autores do manifesto, não eram todos comunistas, foram chamados de comunistas, ou seja, a gente tem no texto imparcial de 1º de julho de 36 o manifesto contra o manifesto da Frente Universitária Democrática da Bahia, e a acusação é: não podem ouvi-los porque eles são comunistas, eles são bolchevistas. É o nome que às vezes eles são chamados. Ou seja, a gente tem uma resistência e toda resistência recebe o mesmo nome, comunista. Não parece nem um pouco com hoje em dia, em que qualquer pessoa que fale contra o governo federal, diante de um apoiador, vai receber na hora o mesmo título, né? Comunista. A Batzakas falou aqui bottom, é isso mesmo, é um bottom. É um bottom, obrigado. É um broche, a Andrea falou broche, obrigado. A Camila também falou broche. Eu esqueci a palavra broche, imagina. Esqueci a palavra broche. Mas notem bem como a gente tem aqui diante de nós um fenômeno interessante, que a gente pensa que é inédito, né? A gente está vivendo isso agora,
Tudo que não presta é comunista. Se você falar um A, seu comunista, nossa bandeira nunca vai ser vermelha, sai daqui comunista. Ou então abortista, né? Que é outra. Quando é na vertente religiosa, fala de assassino, abortista. Essas coisas, elas são, na verdade, estratégias antigas, gente. Para continuar falando da resistência, o núcleo integralista da Faculdade de Direito tinha um representante, né? O nome dele era Barachísio Lisboa. E aí, o que vai acontecer é que ele vai apresentar uma representação contra o Filinto Bastos, né, que era o diretor da Faculdade de Direito, por causa da campanha anti-integralista que o diretório acadêmico da faculdade estava fazendo. Então ele foi e fez uma representação ao diretor dessa instituição, falando assim, parem de falar contra o integralismo. Ou seja, a gente consegue mapear isso nesse jornal, esse jornal importante que é o jornal O Imparcial, né? Se a gente, então, avançar um pouco, né, eu já não vou cansá-los mais, a gente tem o integralismo em Feira de Santana, né? Para falar a verdade, se a gente quiser fazer dados, em 1976, nós temos 46 mil integralistas na Bahia. E os núcleos municipais e distritais são 300. Então, se você vai para Jequié, Rio Novo, alguém sabe o que o Rio Novo se transformou? Rio Novo não se chama mais Rio Novo. Vocês deveriam saber. Quem sabe qual é o nome atual de Rio Novo? Alguém sabe? Ninguém sabe? Rio Novo hoje é Ipiaú. Ipiaú é uma cidade, inclusive, que eu gosto bastante. Ipiaú, antigamente chamava Rio Novo. Itabuna, Belmonte, Santa Inês, Lençóis, Cumbi. Alguém sabe qual é o nome atual de Cumbi? Eu posso estar falando a palavra errada, tá? Porque eu acho que é Cumbi, é o antigo nome, não Cumbê. É a cidade hoje de Euclides da Cunha. Tucano. Ou seja, todos esses lugares tinham integralistas. E mais, quando eles queriam abrir alguns desses núcleos municipais do integralismo, eles mandavam o que eles chamavam de bandeiras integralistas. Eram excursões que o núcleo provincial organizava e que, por exemplo, em 35 eles fizeram bandeiras para o sul e para o recôncavo, né? Em fevereiro de 35 eles foram para Ilhéus e assim eles foram expandindo o integralismo terra dentro. Então, em 36, uma bandeira veio para a Feira de Santana e aí o núcleo municipal de Feira de Santana, quem chefiava era Jobelino Pitombo. Pena que eu não estudo história do Brasil, porque eu gostaria de saber tudo desse Jobelino Pitombo. Analisar os processos para achar o nome dele, consultar os jornais para encontrar nos jornais de feira o nome dele. Era um tema de pesquisa aí. Começar a perceber como atuou o núcleo integralista. Se é que ninguém fez, eu não sei, né? Eu não tenho conhecimento de alguém que tenha feito. Mas seria interessante conhecer a história, a trajetória dos integralistas em feira, né? Mas a gente pode avançar um pouco mais, mostrando aqui, ó, em Santo Antônio, a gente tem uma escola de corte, né? Que é uma escola de costura, tá, gente? Tá? Chamava de escola de corte. Que lá no núcleo distrital de Santo Antônio, em 37, essa foto saiu no jornal, o Imparcial, o jornal mapeado pela nossa pesquisadora. Um outro exemplo aqui, nós temos o Lactário de Santo Antônio. Ou seja, essa coisa de fazer escola de costura para as mulheres, de fazer um lactário para as mulheres. Olha, se vocês notaram bem, olha o sigma da soma, né? Da soma, o sigma aqui, ó, indicando a marquinha de que esse negócio é integralista, né? Avançando um pouco mais, olha, lá em Rio Novo, Ipiaú, que vocês já sabem que é Ipiaú, em Barra do Rocha, uma escola integralista. As imagens, elas dizem muito, né? Elas dizem muito sobre o símbolo integralista nos meninos, vestidos com camisa e gravata, né? Tem uma hierarquia de meninos aqui, se você perceber, né? Dos mais altos aos mais baixos.
Aí você tem meninas vestidas de branco, meninos vestidos com essa cor que é a cor do integralismo, as camisas do Rocha hoje é município, ó, eu não sabia. Que beleza, né? Educar para prevenir e corrigir, como diz a doutora Andréia, exatamente isso. Fazer educação para prevenir e corrigir, garantindo. Eu vou mostrar textos eles mostrando isso explicitamente. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, a gente vai falar agora de integralismo em mulheres, tá? Eu vou falar rapidamente para a gente passar logo para a nossa conversa. Já a elite baiana e a elite brasileira já tinha essa ideia de modelo de família patriarcal. E na sociedade baiana em particular, se a mulher trabalhava, ela era hostilizada, porque a mulher não pode sair do espaço doméstico. Particularmente as classes média e elite. Por que classe média e elite? Porque a mulher pobre não pode não trabalhar. Ela tem que estar na rua, trabalhando, garantindo o pão de cada dia. Então, já tem um recorte social fundamental pela posição que a mulher ocupa. Se ela é uma mulher que é da rua, olha a palavra, da rua, essa pessoa é da rua. É a mulher subalternizada, é a mulher de menor importância. A mulher que chega numa condição social de ascendência, ela fica onde? Fica na casa. Já é uma marca dessa sociedade. Outra coisa que também podemos dizer é o seguinte, que as mulheres, por questões econômicas, lembremos que a década de 30 é a década da crise, por causa da quebra da Bolsa de 29. Então, esse mundo em que os homens podem trabalhar e as mulheres ficarem em casa, esse mundo não existe mais. É um mundo precarizado de relações, os produtos agrícolas não têm mais mercado exportador, o comércio das cidades fica um comércio prejudicado, os produtos manufaturados eles não aquecem mais o comércio, as pessoas também não têm dinheiro para comprar. É um período de crise. Nisso, as mulheres vão à luta para conseguirem contribuir com o orçamento familiar. E nessa época que isso acontece, os indivíduos que não consideram essa questão econômica falam que o trabalho feminino fora de casa poderia acarretar à família brasileira danos terríveis, já que e eles começam a falar da mulher que precisa voltar a ir para casa, voltar a exercer o papel de mãe, o papel de esposa, sendo o ambiente doméstico o seu espaço de atuação. Ou seja, é a ideia de urbanização que gera novas sociabilidades. Muito obrigado, doutor André, porque isso eu de fato não tenho como mapear. É bom até a doutora falar um pouco sobre isso, sobre esse processo de urbanização, que eu acho que é também da mesma época, porque essa urbanização cria essas novas sociabilidades e esse impasse. A doutora pode falar um pouco disso, porque é um campo obscuro para mim. Eu não sei mapear isso documentalmente, porque não analisei a documentação, mas acho que a doutora fez isso muito mais do que eu. Não, professor Braga, eu apenas fiz essa interferência porque é o período, desde o início do século XX, que as cidades procuram passar por um processo de modernização que nós chamamos de Belle Époque, né, copiando a Belle Époque francesa, né, ampliando os espaços públicos, onde ocorre o crescimento do espaço urbano através da própria mudança do sistema econômico, onde você tem uma atividade econômica que não é apenas agrícola, mas voltada também para o processo de industrialização, que é o café, né? Tudo isso leva ao crescimento, portanto, de atividades de terceirizada na cidade. Então, a ampliação das indústrias. Isso ocorre principalmente na região sudeste, né, do país, mas que, em termos de idealização, também vai ocorrer na região nordeste. Então, as capitais do Nordeste, Salvador, ela também se insere nesse processo, né, de busca de processo de urbanização, entendeu? E lógico que esse processo de urbanização vai levar a uma ampliação de espaços de lazer que permite que as mulheres da classe média e da classe alta também ocupem, como as cafeterias, né, as sorveterias, nesse sentido, entendeu? Então, esses espaços, novos espaços de socialização para as mulheres de classe média e da classe alta, que fazem com que também haja uma alteração nas relações de sociabilidade e alteração das relações de gênero. Era só basicamente isso que eu queria salientar, assim, não só a questão econômica em si, né, mas as mudanças culturais provenientes dessas mudanças econômicas. Ótimo, ótimo, muito obrigado. Com certeza
E isso essa é uma coisa interessante, porque também as mulheres dessas classes, elas estão se inserindo no ambiente público por essa razão que a doutora destacou bem, e elas sofrem, portanto, essa crítica, que é a crítica conservadora, mas fundamentalmente a gente vai ver daqui a pouco a integralista, né? Essa ideia da maternidade, de ser esposa, de cuidar da casa, de cuidar do lar, de se dedicar a funções ou atividades femininas. É bem, é bem interessante perceber que esse é o pano de fundo. Se a gente pensar nas políticas higienistas, a ideia da normatização do comportamento sexual para preservar a sociedade da proliferação de doenças e também preservar a moral cristã, a ideia da maternidade, as práticas de puericultura, né? Até eu me lembro de ter estudado, eu sou paulista, né? Os paulistas têm coisas assim, eu sou de 78, e os paulistas têm essas coisas. Eu estudei os bandeirantes como heróis nas minhas aulas de história em São Paulo. Eu estudei os vultos. Vultos não são sombras, vultos são personagens destacados. Então tinha aqueles heróis, né? Borba Gato. Tinha os heróis, né? O Dom Pedro I, Dom Pedro II. A gente estudava eles como se fossem os heróis da civilidade de Princesa Isabel. Tinha que aprender o hino de São Paulo. E entre as coisas que a gente estudava era puericultura, né? Imagina uma coisa dessa. Eu peguei a Organização Social e Política Brasileira, o SPB. Eu estudei esse negócio, né? Que na ditadura militar, e olha que não era nem mais a ditadura, tá? Que na ditadura militar era a disciplina que substituía as disciplinas dadas pelos sociólogos, pelos historiadores. Então eles criaram uma disciplina para, de certa forma, controlar as mentes, né? Deu tudo errado comigo. A doutora André também estudou. Deu errado com a gente, né, doutora André? Não adiantou nada. Tentaram colocar a gente no cabresto, não conseguiram. Não funciona. O fato é que, quando a gente vai observar a coisa da educação do cidadão brasileiro, a mulher tem um papel fundamental, né? A mulher tem que cuidar do seu corpo, a mulher que tem que tomar as medidas higiênicas, preventivas, para que a sociedade seja uma sociedade moral, né? E aí tem aquele campo das mulheres que são as mulheres proscritas, e aí elas são as mulheres que são as mulheres destacadas para satisfazer esses homens que não são comedidos, enquanto as mulheres são trancadas às 7 chaves atrás das suas casas, cuidando dos seus filhos e costurando. Era essa a construção social, imaginem, gente. Mas ainda, vai piorando a coisa. A imprensa exerceu um papel fundamental nisso, porque a imprensa, no discurso jornalístico, mostrava que as mudanças, o perigo da mulher trabalhar na rua, a ideia da crítica à mulher atuando fora de casa, a necessidade do regresso da mulher ao lar, para citar o Afonso Celso, intelectual católico, né? O Congresso Internacional da Mãe no Lar, né? Lá em Paris, dizendo da importância de que as mulheres voltem para casa porque o trabalho feminino é um mal, né? Isso tudo ecoado no discurso jornalístico. É só para dizer a incoerência. O nome do jornal mais parcial do universo se chama O Imparcial. O jornal mais parcial, que mais está comprometido com as classes altas, com as elites baianas, com os grupos conservadores e com o integralismo, o nome do jornal é O Imparcial. Parece os blogueiros bolsonaristas. Eu estou falando a verdade como ela é, não o que a extrema imprensa fala, enganando vocês. É a mesma coisa, mesmíssima coisa. O Estado fez políticas públicas para controlar as mulheres, para controlar corpos femininos. Eu vou citar Cavallari, que na verdade é uma citação que está no próprio livro. As diferentes atribuições a homens e mulheres no movimento integralista eram justificadas pela diversidade física e psicológica. A ideia da naturalização da diferença homem-mulher, o binarismo explicado fisiologicamente, essa perspectiva essencialista que a doutora André tantas vezes fala, isso fazia sucesso aqui, né? O homem é quem raciocina, quem analisa, quem faz abstrações. A mulher é a sensível, a que se sacrifica, a que renuncia em nome do lar. Ela é traída e fica calada.
Em nome do lar. A música, né? A canção. A Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia, que era mulher de verdade, achava bonito não ter o que comer. É uma coisa. Esse mundo é um mundo de controle feminino. É um reconhecimento do poder infinito que a mulher tem se ela for liberada como uma força que mostra para o homem a sua incompetência, já que eles veem tudo binaristicamente, né? Tudo no binário. Então eles têm que controlar as 7 chaves, o corpo, a sexualidade, a inteligência, as competências. Não conseguiram, não deu certo. Não tem como dar certo. Mas tentaram, com movimentos de extrema-direita. Então a mulher, na ótica integralista, ela tinha que exercer funções coerentes com sua natureza, especialmente da maternidade. Vou citar aqui a sacrossanta função de mãe de família, senhora do lar, educadora e modeladora do caráter dos homens, no sentido do altruísmo, da bondade e da grandeza da pátria e bem na humanidade. Ou seja, olha aqui como a gente tem. Tá certo, a gente está mostrando alguns textos. Eu vou mostrar depois os textos dos integralistas. Eu já estou chegando lá. Para mostrar um primeiro texto, vamos começar com o Plínio Salgado. Tem um livro dele chamado A Mulher no Século XX, um texto dele, que vai diferenciar a mulher boneca, fútil e obcecada pela feminilidade, e a mulher soldado, que exerce ou executa funções masculinas. Na oposição mulher soldado e mulher boneca, né, ele vai dizer assim, faço questão de ler. Plínio Salgado. Eles pretendem fazer da mulher soldado um concorrente do homem, firmando como regra o que só como exceção deve ser tomado quando, por circunstâncias especiais, a mulher necessita prover a própria subsistência de seus filhos. O serviço das mulheres nas fábricas, nos escritórios ou no comércio deve, evidentemente, ser permitido, desde que constitua o escudo que as preserva da miséria material e moral, e não meio para perdê-las. Entretanto, precisamos sempre considerar o afastamento da mulher do lar como evidente anormalidade biológica. Biológica, gente. Pois partindo do fundamento da diferença física e do desenvolvimento dos filhos depois de nascidos, em ritmo muito mais lento do que outras espécies de animais, olha, a biologização, o caráter científico, o pseudocientífico da argumentação. Temos de convir que a missão da mulher é, acima de tudo, a missão educativa da criança e disciplinadora da casa. Numa palavra, a preparação das gerações futuras, a manutenção do tipo social mais conveniente à vitalidade da espécie, aos destinos nacionais e às supremas finalidades do espírito. Certo? Então, Amélia, só uma coisa. Confere, doutor André, se a Amélia não é Mário Lago. Confere direitinho para ver, porque eu acho que, não sei se a Ataúfo Alves gravou, mas eu talvez, se minha memória não estiver enganada, foi Mário Lago, mas confiram, por favor, o ator Mário Lago, que muitos de vocês não devem ter visto, porque ele viveu muito tempo, mas ele morreu velhinho, mas morreu já há alguns anos. Aí vamos começar agora para chegar na Bahia. Dagmar Fortes, outro nome. Gente, eu queria muito conhecer a Dagmar Fortes, pegar documentos dela. Ela era a líder do departamento, estava dando uma palestra para o departamento feminino desse núcleo integralista na Bahia, e aí disse assim, a primeira promove movimento intelectual e de atividades externas, ou seja, a política e a vida pública. A mulher que tu está dizendo é a mulher feminista. Enquanto a mulher integralista trabalha pela família, contra a desordem moral e contra o comunismo. A mulher integralista pode fazer isto, pois é forte e virtuosa, ao contrário dos homens. A mulher deve ser esposa fiel e mãe abnegada. Dessa maneira, consegue proteger o lar de tais ameaças. Está no Imparcial de 15 de janeiro de 1935. Gente, essa ideia de que a mulher feminista é pior, aí começa a depreciar a mulher feminista e falar da mulher de direita, aí faz a canção. Só para dizer uma coisa de hoje, né? Isso, ótimo. Eu estava certo, a doutora estava certa, né? Mário Lago e Ataúfo Alves. Obrigado. Eu sabia metade e a doutora sabia a outra metade. A gente fez por isso que é uma boa parceria minha com a doutora Andréia, porque o que eu não sei, ela sabe muito.
E o pouco que eu sei, ela sempre traz uma contribuição significativa, eu só ganho. É o jogo do ganha-ganha. O jornal é super imparcial, Pedro. Olha só, a ideia da mulher fiel, mãe abnegada, essa ideia também tinha um MC, hoje em dia falecido, MC Reaça, né? Que numa das canções que eu mapeei, com muito desprazer, ele falava da mulher de direita como é, da mulher feminista como é, um negócio super preconceituoso. E no final das contas bateu na mulher, pensou que a mulher tinha morrido, alguma coisa assim, se matou. E o presidente que não falou da morte do João Gilberto, o presidente que não falou na morte de um montão de gente, foi e mandou condolências, dizendo que ele queria um Brasil melhor. Ou seja, a gente está diante de um integralismo redivivo, né? Claro que não é integralismo, né? Mas os integralistas quase todos apoiam o Bolsonaro, para não dizer todos. Avançando um pouco mais, os neo-integralistas, né? Os de hoje. Olha o que vai dizer o Imparcial, esse jornal, 17 de julho de 1936. O comunismo tem estendidas suas garras para o Brasil. Precisamos estar alertas se não quisermos ver o nosso Deus profanado, nossos lares desonrados e desrespeitados e a nossa pátria escravizada pelos vis assalariados de Moscou. A ideia de que Moscou paga para pessoas fazerem propagandas comunistas. E hoje tem uma pessoa que eles acusam de fazer propaganda comunista no mundo. Qual é o nome dele? Se alguém lembrar, fala no chat. Hoje é um camarada rico, americano, que eles falam que sustenta vários órgãos de imprensa, e que esses órgãos de imprensa são órgãos de imprensa que estimulam o globalismo mundial, esse globalismo feito por fulano de tal, né? Esqueci, né? A Camila está falando da Pitty Desconstruindo a Amélia. Eu não ouvi, eu quero ouvir, né? Quero ouvir essa música Desconstruindo a Amélia. E depois, se vocês lembrarem o nome dessa pessoa americana que eles acusam de que está financiando o Felipe Neto, financiando todo mundo para fazer uma campanha globalista, um negócio assim muito estranho. Para que tal não aconteça, é mister que cada esposo, noivo ou irmão se faça um soldado dentro do seu próprio lar, para defender o culto a Deus, a honra da pátria e a dignidade da família. É forçoso que tenhais um pouco do heroísmo e da abnegação de Maria Quitéria. Agora usa Maria Quitéria para o negócio. Não para sair em campo de batalha, claro, não pode sair no campo de batalha, não é coisa para homem. Isso é coisa para homem para eles, mas para ter coragem suficiente de dizer ao esposo, ao noivo, ao filho ou ao irmão: veste a camisa verde. Desculpe, eu não consigo me conter. Jorge Soros, muito obrigado, Camila. Veste a camisa verde. Eu fico imaginando. A pessoa nem camisa tem para vestir, porque não consegue nem comprar roupa. Aí vira pro filho e fala: veste a camisa verde. Mas, mãe, eu não tenho nem camisa. A pobreza sem fim na Bahia, gente. Um estado marcado pela escravidão, que não terminou de forma prática. E aí falar um discurso desse, totalmente anacrônico, é igual mandar vestir a camisa da seleção. Quem tem R$300 para dar uma camisa da seleção para ir para a manifestação? Ou seja, não é realista, é mesmo um recorte elitista. Derrama o teu sangue se for preciso para extirpar o cancro voraz que dia a dia aprofunda suas raízes no seio de nossa pátria. E vós, mulheres da Bahia, vesti também uma blusa verde, vinde colaborar conosco na defesa de nossa honra e na construção do Brasil novo. Brasil que o integralismo está construindo, firme, seguro e inabalável, pois seu alcance assenta na moral religiosa, no culto à pátria e na veneração da família. Gente, aí eu posso cantar, né, que nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quem diria que um negócio tão anacrônico e tão nocivo, próximo do fascismo italiano e do nazismo, iria ser redivivo hoje em dia? Quem diria? Com as dancinhas, a dancinha pró-impeachment, dancinha pró-Bolsonaro, daquele pessoal cearense ridículo, né? Dançando, sei lá, 50 pessoas juntas, uma música estranha dessa. É muito ruim. Mas como isso é possível? Essa é a pergunta que eu me faço. Como isso é possível? Os historiadores, era para as pessoas imaginarem na mesma hora, isso é o que de pior o Brasil produziu em sua história. O que de pior o Brasil produziu em sua história. A gente tem
referências históricas do passado para não viver mais isso. Mas nós não, em 64, não lembraram do integralismo. Hoje, revisitam 64 e revisam 64, a ditadura militar. De fato, nós, historiadores, temos uma responsabilidade social muito, muito grande. E para terminar, eu não quero cansá-los mais, né, eu vou só mostrar a feminização do magistério. Esse discurso justifica a saída dos homens da sala de aula para ir para o trabalho e legitima a entrada das mulheres na escola para ampliar seu universo, restrito ao lar e à igreja. E elas vão para o magistério e o magistério se torna uma atividade tipicamente feminina, por causa da paciência, minuciosidade, afetividade e doação. E o que nós vamos ter é uma série de estruturas do integralismo, Departamento Nacional Feminino, Secretaria de Arregimentação Feminina e da Juventude, Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina e Plinianos, que são departamentos que fazem controle da conduta das militantes, anotando em fichas observações do seu comportamento no espaço público e no lar, dizendo quais são os seus direitos e também os seus deveres. Eu vou parar por aqui para não cansá-los mais, acho que já deu para ter uma noção, e vou abrir para a doutora Andréa para mejar o nosso debate e a gente poder indicar e ouvir com vocês aquilo que a gente pode indicar como caminhos para a gente discutir essa questão. Ok? Doutora Andréa, está com a doutora a palavra. Obrigada, professor Braia. Como sempre, uma apresentação bastante precisa, né, brilhante, expondo bem os argumentos da obra e ultrapassando, na verdade, a análise da obra, e devo sinalizar que bastante inspirada ao fazer correlações com a apropriação do integralismo na atualidade, né? Não, na verdade, uma reprodução nem uma permanência, mas uma apropriação, eu quero acreditar, né? Uma releitura, né, das ideias integralistas, que, infelizmente, né, persistem em nosso país, eu digo infelizmente mesmo, né, provocando cada vez mais esse fosso social, né, e essa violência também contra as mulheres, né, com esse tipo de compreensão. Mas, enfim, eu quero agradecer, né, por disponibilizar, né, esse texto que nos permite pensar não só o país da década de 30, mas o nosso próprio país atualmente, porque a história nos permite, a partir do nosso próprio presente, avaliar temporalidades passadas, mas também, a partir de temporalidades passadas, compreendermos algumas persistências no nosso presente. Então, eu quero agradecer a escolha desse texto, que nos permite pensar não só a questão da mulher, mas da própria sociedade e das relações políticas em nossa sociedade. E eu gostaria, então, de passar para o debate, né, pedindo às pessoas que coloquem ali sua inscrição no chat ou então as suas perguntas para que a gente possa iniciar o debate. Obrigada, professor Braia. Eu que agradeço, doutora Andréa. Camila se inscreveu. Oi, gente, boa tarde. Eu só gostaria de fazer uma observação, né, quanto uma lembrança, né, que eu tive na fala do professor Braia, que foi quando ele fala sobre o Anauê. E aí, lembrando que no início do ano passado, quando... Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Certo. No início do ano passado, quando estavam acontecendo as posses dos ministros do presidente Bolsonaro, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em um discurso que fazia várias referências ao integralismo, a esse suposto globalismo que eles buscam combater, ele encerra o discurso falando o Anauê, que é a mesma palavra de ordem utilizada pelos grupos integralistas. E somente como sugestão, porque eu sempre acabo puxando a sardinha aqui para o sul da Bahia, quando o professor Braia fala sobre essa capilarização dos grupos integralistas na Bahia, eu lembrei de 2 trabalhos que são sobre grupos comunistas, que é sobre o Partido Comunista aqui do sul da Bahia, mas que acaba falando também sobre os embates que aconteciam aqui no sul da Bahia entre os grupos comunistas e os grupos integralistas.
Então eu lembrei de uma dissertação de um colega meu da UESC, que é O Paladino dos Trabalhadores, a atuação comunista em Itajuípe, de 1956 a 1959, em que ele traz um retrospecto da atuação comunista integralista em Ilhéus, só que não necessariamente em Ilhéus, mas no distrito de Pirangi, que hoje é a cidade de Itajuípe, e aí ele traz, em um momento da dissertação, o dado de que a cidade de Pirangi o povoado de Pirangi, naquela época, foi um dos povoados que mais tinham grupos integralistas aqui no sul da Bahia. E tem também a dissertação do professor Marcelo Lins, que é Os Vermelhos na Terra do Cacau, onde ele fala sobre os grupos comunistas aqui no sul da Bahia, mas que também acaba trazendo informações sobre o integralismo. Obrigada, Camila, pelas observações, e é importante você sinalizar isso, porque justamente contesta o que a autora já tinha chamado a atenção, de que o integralismo era uma estrutura ideológica e política voltada apenas para os grandes centros, o que, na verdade, as pesquisas têm indicado a presença de práticas integralistas no interior da Bahia, e contestando, portanto, essa outra visão mais geral de que o integralismo ficou concentrado nos centros urbanos. Mais alguém? Mais alguém que queira, por favor, colocar aí no chat, que queira se posicionar? Pedro está querendo, portanto, vou passar a palavra para Pedro. É mais um adentro assim, sobre a questão que o professor falou, e a Pro também entrou no assunto sobre o espaço público das mulheres nesse âmbito. Eu puxo muita sardinha da Michelle Perrault, porque eu acho que ela é a minha maior referência dentro dos estudos sobre a história das mulheres e etc. E aí, quando eu estava lendo o livro dela, Mulheres Públicas, ela, em um dos capítulos, ela falou sobre como a mulher é vista sempre como o centro da publicidade. Então, muitas campanhas para várias coisas na história, principalmente até em algumas coisas políticas, as mulheres eram um símbolo, um tipo de signo para fazer publicidade e propaganda dessas coisas. E aí, talvez envolva um pouco dessa questão do que integralismo pregava sobre o moralismo, muitas vezes sobre as vestimentas e tal, essas coisas que a gente já tá sabendo, assim, já sabe, né, pelo estudo, que eu acho que as mulheres, elas, nessa época, elas atraíam muito essa questão comercial, e aí, no sentido de que, tipo assim, essa publicidade, essa comercialização da figura feminina dentro desses aspectos mais conservadores era um foco muito grande para trazer novos apoiadores para a causa. Não só a figura feminina, mas também, por exemplo, hoje em dia, quando a gente dá uma olhada nas propagandas para inscrição no exército e mostra como é radical, como é legal servir a pátria, e que isso é muito descolado, né? No caso, pelo contexto histórico que a gente vive hoje em dia, que é um contexto mais tecnológico e etc. São mecanismos de vender a mulher na imagem como que é certo, como que é ingênuo e genuíno daquela ideia, para conseguir um marketing maior, se naquela época se existia essa palavra marketing, com como é que eu posso falar? Novos integrantes, novas pessoas para esse movimento. E isso também, claro, ocasionou na questão que a Michelle Perrault traz, com a saída das mulheres do espaço privado para o espaço público, no sentido de a questão da comercialização de produtos
femininos começarem a movimentar a economia e os homens entenderem que a participação das mulheres na economia e em ter o seu próprio dinheiro faria uma grande diferença, economicamente falando, naquela situação. E é mais por falar mesmo e para expor que na verdade, eu queria agradecer ao professor pela apresentação. Era para ter começado falando assim, mas foi magnífico. Talvez tenha sido uma das apresentações mais assim, que me marcaram atualmente, assim, de lives e tal, que eu assisti. Foi muito boa. Eu acho que, não sei se o professor estava esperando tudo isso, assim, mas eu fiquei muito impressionado com as coisas que o senhor conseguiu expor e tal. Foi, assim, achei genial, genial. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Concordo com você em relação à apresentação do professor Brian e queria saber se outros se inscrever para poder comentar, fazer comentários ou fazer alguma pergunta para o professor. Mais alguém, por favor, no chat? Bom, se não, eu queria só finalizar, caso não apareceu ninguém, eu gostaria de finalizar, né, dizendo assim, que foi muito interessante também, né, ter contato com a obra sobre o integralismo e a relação das mulheres no integralismo. Achei que a autora ela adotou uma metodologia bastante interessante, né, centrada, eu acho, numa compreensão do materialismo histórico. Ela procurou primeiro entender as condições de produção da sociedade, para depois situar essa mulher dentro dessas condições de produção na sociedade. Ou seja, ela tentou discutir primeiro o que seria a imprensa, né? Essa imprensa industrial, e tentar verificar os limites dessa imprensa industrial na Bahia, né? Se era possível uma imprensa industrial na Bahia, ou seja, voltada não apenas para uma divulgação ideológica, mas daí o jornal ele oscilar, né? Porque ele não era voltado apenas para uma divulgação ideológica, mas também para a questão econômica, né? Para enquanto um mecanismo mesmo de produção econômica, portanto, está associado a pessoas que tivessem e que pudessem enriquecer esse meio de imprensa, né? Então, ela analisa essas condições econômicas que fortalecem a imprensa, e que a imprensa é encarada, então, como um mercado, e não apenas como um objeto de propagação ideológica. É por isso que o jornal fica oscilando em defesa ou não, né, do fascismo e, no caso, do integralismo. Então, eu achei muito interessante essa metodologia que ela adotou, porém, quando ela discute a questão da posição da mulher, aí é só algo que a gente sempre quer numa obra, né, mas não era o propósito dela. Eu achei que ela poderia ter focado um pouco mais na situação das mulheres negras e pobres da cidade, né, de Salvador e do estado da Bahia, de forma geral, que era a grande maioria. A própria dificuldade do integralismo de alcançar essas mulheres, né, porque a própria estrutura familiar dessas mulheres era uma estrutura matrifocal. Inclusive, ela cita um autor que discute isso, que é o Alberto Heráclito, mas para sinalizar a posição da mulher da classe média, né, porque o Alberto Heráclito, em determinado momento, ele cita que a mulher, quando ela tinha, das classes médias, que passavam por algum tipo de empobrecimento, que eram obrigadas a se deslocar para a rua para garantir a sobrevivência, elas procuravam sempre profissões que as obrigassem a usar o uniforme como forma de proteção. Bom, isso sim, é um comentário realmente que tem no livro do professor Beterac, Salvador das Mulheres, mas ele explora bem mais a questão da presença das mulheres nas ruas, né? A grande parte das mulheres baianas e soteropolitanas já ocupavam as ruas, desenvolvendo serviços, não só serviços domésticos, mas vendendo alimentos, né? As chamadas ganhadeiras, né? Que sobreviviam, portanto, com o mercado local, através do mercado local.
acho muito interessante que ela faz essa análise econômica, inclusive, da cidade de Salvador e do estado da Bahia, né, que não acompanhou o processo de industrialização como o Centro-Sul, né, colocando, portanto, os limites realmente, né, que associando a presença de uma sociedade patriarcal e conservadora, essa própria dificuldade do Estado, né, da Bahia e da cidade de Salvador em conseguir ultrapassar essa transformação econômica, ainda preso muito nas atividades agrárias exportadoras, e sem conseguir desenvolver um capitalismo na sua forma mais ampla. Por isso que você percebe, inclusive, essa linha, essa compreensão realmente, né, marxista na obra da autora, a partir da interpretação do materialismo histórico, ela situa o limite, né, da cidade em conseguir romper com o tradicionalismo e com a estrutura patriarcal em função de ainda estar presa a essa estrutura econômica tradicional, uma economia tradicional, né, ainda com o capitalismo periférico, que depende muito da economia exportadora, né, da produção voltada para a exportação e muito mais agroexportadora, sem conseguir, portanto, passar por um processo de industrialização. Então, ela sempre situa a sociedade baiana, né, dentro desses limites. Então, a economia condicionando a estrutura de pensamento, né? Mas eu penso que isso é muito mais amplo, essa discussão, a presença de uma estrutura patriarcal na nossa sociedade, ela vai além da própria questão de estar ou não associado a um capitalismo, né? Porque o capitalismo ele avançou e a estrutura patriarcal ela permaneceu, foi se realimentando do capitalismo, né? Então, eu penso que é algo muito mais amplo do que isso, mas, sem dúvida nenhuma, a persistência de uma economia muito mais agroexportadora tornou realmente Salvador uma sociedade mais avessa às mudanças e mais presa, portanto, aos valores tradicionais, conservadores, cristãos, né, católicos principalmente. Mas temos que levar em consideração que Salvador não era só uma sociedade católica, né? A sua classe média e a sua classe alta, sim, mas se você levar em consideração a população toda, não. Então, só para frisar que eu acho que dá aquele gostinho de... Ela até cita, ela fala da aproximação do jornal com o rádio, e acho que ali é um gancho de pesquisa também, que acho que foi a tentativa de alcançar, né, esse outro espectro da sociedade, né, que é justamente as famílias pobres e empobrecidas da sociedade soteropolitana e baiana, através da rádio. Acho que foi um grande saque da autora, que ela poderia ter explorado mais, ou quem sabe outras pessoas explorarem essa questão, mas que sempre ia, eu acho, esbarrar, acho que a dificuldade de divulgação do integralismo, ainda bem, né, em todas as camadas da sociedade brasileira, talvez esteja exatamente na constituição, né, das práticas cotidianas dos indivíduos, na formação das famílias, no formato, que foge desse formato de uma classe média burguesa, né, centrada no pai, mãe, filho, e que aí esbarrava, portanto, nessas limites das próprias experiências dos indivíduos. Mas uma ótima obra, realmente, para a gente pensar não só as transformações que estão ocorrendo hoje na nossa sociedade, mas também as permanências, né, infelizmente, de mentalidade, né, de ideológicas, de mentalidades que terminam provocando cada vez mais o fosso social na nossa sociedade. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Brian pela sua brilhante apresentação. Obrigada, professor. Vou passar a palavra para o professor Brian. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar com vocês e a abertura que a doutora me dá para participar desse grupo. Muito obrigado. Indicando esse limite, que eu concordo plenamente com sua fala. O último slide que eu não tinha passado, essa diferenciação que o departamento feminino, isso aqui é o próprio documento que ela utiliza, fala de que o departamento pode receber, para ser integralista, para fazer parte para ingressar no integralismo, a pessoa precisa ter, se for menor de idade, autorização do pai. Se for maior, precisa de 2 integralistas que assinem a ficha.
E aí, aqui o departamento feminino vai dizer que o imparcial vai noticiar que acolhe desde a mulher culta e também acolhe a mulher inculta. E quando coloca aqui, ó, mulher de todas as classes, sem preocupação de cor, sem indagar seu nível social, educacional e cultural, porque acolhe mulher culta e mulher inculta, é como que estivesse gritando: queremos que vocês, mulheres, que não são as mulheres integralistas, façam parte, porque a gente está recebendo todo mundo, não fique com medo. A gente também recebe mulheres incultas. No caso, inculta no critério deles, né? A ideia de cultura, nesse sentido péssimo, que o integralismo faz. Isso aqui já é uma declaração que podia ser explorada, concordo plenamente com a doutora, como, na verdade, uma confissão de que o integralismo precisa se popularizar e tem as suas dificuldades para conseguir essa popularização. Ele usa o jornal como mecanismo de divulgação, mas não adianta, porque as pessoas não compram jornal, não compram revista, e se compram, uma grande fatia da população, especialmente feminina, é iletrada, o que impede a disseminação ou a participação dessas classes. Ou seja, tem um campo para ser explorado ainda. Concordo plenamente com a doutora. Concordo integralmente com sua observação. Obrigado, viu? Então, eu não sei se mais alguém gostaria de falar. Se não, eu já encerro por aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez podermos compartilhar. E passo para a doutora Andréia, dar o encaminhamento para o final de nossa reunião. Tá bom? Ok, professor Braga, muito obrigada. Como ninguém mais se posicionou, acho que poderíamos sim, né, encerrar essa etapa, né,